Nós temos a palavra pão nas Escrituras e com um significado muito profundo. O pão é um alimento e nos primórdios da civilização humana, o pão sempre foi e se tornou o principal símbolo de alimento. O que é um alimento? É algo que sustenta, promove e faz a vida crescer. Nos evangelhos, nós temos Jesus, e sobretudo no evangelho de João, como o pão, mas ele se apresenta como o pão de Deus. Você já parou para pensar que Deus tem um pão para te dar? Comer, na Bíblia, significa crer, receber. E espiritualmente falando, comer significa colocar uma palavra no coração, crendo, experimentando. Assim, o pecado, no princípio, foi comer, você se lembra? O mandamento primeiro da Bíblia é não comer. Não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Antes desse, Deus já tinha dado uma palavra também. Vocês podem comer de todas as árvores. Portanto, já havia um alimento que poderia ser escolhido. Veja que aqui no Evangelho de João, exatamente no capítulo 6, no versículo 33, Jesus diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Portanto, é surpreendente que Jesus diz assim que o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Todo o mundo, isto é, todas as pessoas precisam de vida. O que falta ao homem não é ritual, liturgia, maneira religiosa, cultos estabelecidos pelo homem, para o homem, em nome de Deus. O mundo precisa de vida. As pessoas não têm este entendimento por causa das religiões erradas, por causa dos ministérios errados segundo a carne. O que o mundo precisa é de vida. Então Jesus diz assim: o pão de Deus é o que desce do céu. Portanto, é ele mesmo, porque no versículo seguinte ele diz: eu sou o pão da vida. Portanto, não precisamos comer o que os homens dizem. O que os homens dizem intoxica, faz mal. O que as pessoas falam umas das outras, ou transmitem umas para as outras, é chamado na Bíblia de pão imundo. Por que o pão se tornou imundo? É porque a palavra do homem se tornou impura. Quando nós falamos de nós mesmos, nós temos tendência, torcemos, temos as nossas preferências, nossas inclinações, não somos puros no nosso falar. Por isso não podemos confiar no homem, nem comer a palavra humana. Devemos comer a palavra que vem da boca de Deus. Vamos recordar que Jesus venceu Satanás na primeira tentação a respeito de comida. Era para transformar pedras em pães. A resposta de Jesus é uma repetição do que já estava na lei. O homem deve viver da palavra que sai da boca de Deus. E este é o pão vivo que desceu do céu. Lembramos que Jesus é o verbo, é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne. Portanto, ele veio como palavra encarnada para se manifestar como homem a nós e vencer a natureza maligna da incredulidade. Portanto, o que é este pão? É o próprio Jesus. Mas vamos mais à frente um pouco e vamos ver que esse pão, ele satisfaz de tal maneira que a pessoa não tem mais fome. Por quê? Vamos ler no versículo 56 do mesmo capítulo, porque o assunto da comida continua e o do pão. Jesus diz assim: pois a minha carne é a verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se perguntasse a um religioso o que é
a carne e o sangue de Jesus hoje para que possamos comê-la? Alguns pensariam nos símbolos da ceia, mas em verdade não é. Os símbolos são simplesmente aspectos exteriores de um memorial que Jesus ordenou sobre a sua morte. Porque Jesus está vivo e ressuscitado. Somente assim ele pode se tornar o pão. O que está ressuscitado? Tanto a carne quanto o sangue. Toda pessoa de Jesus está ressuscitada. Portanto, ele se tornou, como está escrito em Coríntios, o Espírito vivificante. É o que nós precisamos. O Espírito vivificante significa que vivemos de Jesus Cristo. Dependemos dele e alimentamos a nossa alma com o Espírito. É o Espírito que dá vida. Ele disse isso. A palavra é a carne para nada aproveita. O que dá vida é o Espírito. Então nós temos que nos voltar, comer a carne e beber o sangue. Isto é, viver do Espírito. Porque o sangue é a vida da carne e simboliza a alma. Portanto, quando nós nos alimentamos de Jesus, significa que nós nos enchemos com a sua palavra, obedecemos e transformamos a sua palavra em alimento por meio do seu próprio Espírito que foi dado a cada um de nós. Bendito seja Jesus, o pão que desceu do céu. Bendito seja Jesus que se tornou o Espírito que dá vida, o Espírito vivificante. Bendito seja Jesus Cristo, porque agora nós não precisamos de comer na mesa dos homens. Paulo chega a citar a mesa dos demônios. O mundo é cheio de mesas para que os homens comam e bebam, mas nós devemos beber simplesmente na mesa do Senhor. Isto é, todo dia nós estamos tendo ceia, porque Jesus nos ensinou no Pai Nosso, na oração, a pedir o pão nosso de cada dia. Aquele é o pão espiritual que Deus nos dá todo dia, que é o próprio Cristo. Louvado seja Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Amém.